Leonardo era o tipo de homem que gostava de ser o centro das atenções. Nos churrascos com os amigos, sempre se destacava pelas piadas e pelo jeito descontraído de falar sobre sua vida. Mariana, sua esposa, geralmente permanecia em silêncio, cuidando dos preparativos e das crianças, enquanto ele se gabava das conquistas e das dificuldades que enfrentava no trabalho. Naquela tarde ensolarada de sábado, não foi diferente. Entre um gole de cerveja e outro, Leonardo soltou a frase que arrancou risadas de todos. Minha mulher é um peso morto, não me ajuda em nada. Os amigos riram alto. Alguns até concordaram, dizendo que era assim mesmo, que mulher só dava trabalho. Mariana, que estava no fundo da área de lazer organizando as mesas, apenas ouviu em silêncio. Não. Era a primeira vez que ele dizia aquilo, e tampouco seria a última. Leonardo tinha o hábito de reclamar da esposa em público, como se aquilo fosse uma piada comum, uma maneira de se conectar com os amigos. E, no final das contas, todos riam como se fosse algo normal. Para ele, aquelas palavras não passavam de brincadeira. Mariana, no entanto, não achava graça. Por trás daquele sorriso contido, havia um cansaço que ele nunca se deu ao trabalho de enxergar. Os dias para ela eram uma sucessão de tarefas, uma rotina que parecia não ter fim. Enquanto Leonardo se vangloriava de ser o provedor da casa, ela se desdobrava para manter tudo em ordem, cuidar dos filhos e ainda ouvir as constantes críticas dele. Mas naquele churrasco, algo mudou em seu olhar. Ela não discutiu, não rebateu. Apenas se calou e voltou para a cozinha. Leonardo, alheio ao incômodo da esposa, continuava seu show particular. Entre piadas e gargalhadas, ele descrevia como era difícil trabalhar e ainda chegar em casa para ouvir reclamações. Os amigos, muitos deles com o mesmo pensamento, aplaudiam as palavras de Leonardo, fortalecendo a ideia de que ele era um guerreiro, enquanto Mariana era apenas um peso. Para ele, aquilo era apenas mais um dia de risadas e diversão. Para ela, foi um ponto de virada silencioso. Quando a festa terminou e os amigos se despediram, Leonardo estava satisfeito. Mais um churrasco, mais uma tarde de risadas e mais uma vez, ele reafirmava seu papel de provedor. Mariana, por outro lado, recolhia os restos do churrasco, limpava as garrafas vazias e organizava o que havia sobrado. Em silêncio, com o olhar distante, ela se perguntou por quanto tempo ainda conseguiria suportar aquele fardo, sozinha. A rotina na casa de Leonardo e Mariana seguia um ritmo previsível. Ele saía cedo para o trabalho, muitas vezes sem sequer tomar café com a família. Mariana ficava para trás, cuidando das crianças, organizando a casa e fazendo as compras. Entre idas e vindas, as horas passavam rápidas e o cansaço acumulava. Leonardo, quando chegava, esperava encontrar tudo em ordem, a janta pronta e as crianças tranquilas. Para ele, aquele era o mínimo que Mariana podia fazer. Afinal, em sua visão, ela não fazia nada o dia todo. As noites não eram diferentes. Leonardo se jogava no sofá, ligava a televisão e passava horas distraído, enquanto Mariana recolhia a cozinha, organizava os brinquedos espalhados e preparava as coisas para o dia seguinte. O olhar de cansaço dela era sempre ignorado. Para ele, Mariana se limitava a cumprir o papel de esposa, enquanto ele carregava o peso do sustento da casa. As poucas vezes que ela tentava conversar sobre o desgaste e a falta de apoio, ele encerrava a discussão rapidamente, dizendo que estava cansado demais para dramas. Mariana, aos poucos, começou a guardar as palavras para si. As tentativas de diálogo se tornaram cada vez mais raras e ela optou pelo silêncio. No fundo, ela sabia que suas palavras não eram ouvidas, apenas toleradas. Leonardo parecia mais interessado em manter a aparência de homem provedor para os amigos
do que em entender o que realmente se passava em casa. Para ele, Mariana era apenas parte do cenário doméstico, um detalhe que deveria funcionar sem falhas. Mesmo diante de tantas obrigações, Mariana continuava firme. Cuidava dos filhos, mantinha a casa em ordem e tentava, de alguma forma, encontrar um pouco de paz em meio ao caos diário. Mas os comentários de Leonardo, que antes eram apenas palavras, começaram a pesar mais. O peso morto, como ele dizia nos churrascos, era na realidade quem segurava tudo de pé. E enquanto ele se vangloriava, ela suportava. Os dias se seguiam iguais, sem mudanças, sem novidades. Mariana acordava cedo, fazia o café, arrumava as crianças e organizava a casa. Leonardo saía para trabalhar. Voltava tarde e se jogava no sofá. O cansaço físico de Mariana aumentava, mas o cansaço emocional era ainda mais profundo. Ela já não via sentido em tentar conversar. Sabia que, para Leonardo, suas reclamações seriam apenas mais uma chatice de mulher. E assim o silêncio foi se instalando pouco a pouco entre os dois. Com o passar dos meses, Mariana começou a deixar pequenos avisos para Leonardo, mas ele seguia cego para todos eles. Os jantares deixaram de ser preparados com o mesmo cuidado. As conversas ficaram mais curtas e os sorrisos se tornaram cada vez mais raros. Leonardo, imerso em sua rotina, não percebia as mudanças sutis. Quando chegava em casa e via a mesa sem a comida quente, limitava-se a resmungar, sem se preocupar em perguntar se algo estava errado. Para ele, aquilo era apenas preguiça dela. Mariana, por sua vez, cansada de tentar explicar o que sentia, decidiu que não falaria mais sobre o assunto. Os dias eram uma repetição interminável, e as tentativas de diálogo sempre terminavam em frustração. Aos poucos, ela foi guardando suas economias, juntando pequenas quantias que recebia de um trabalho informal que fazia pela internet. Leonardo não notava, talvez por achar que ela jamais teria coragem de mudar a situação, mas por dentro Mariana já havia começado a planejar seu futuro. Leonardo continuava em sua rotina, como se nada estivesse acontecendo. Para ele, as reclamações de Mariana eram apenas mimimi, um reflexo de quem não sabia o que era trabalhar de verdade. As reuniões com os amigos continuavam, e os comentários sobre ela se tornavam cada vez mais frequentes. Ele repetia a mesma frase, em tom de piada, sem perceber o quanto aquelas palavras corroíam pouco a pouco o que restava do relacionamento. Mariana ouvia em silêncio, como sempre. Os amigos de Leonardo, que antes riam das brincadeiras, começaram a notar a diferença no olhar de Mariana. Ela já não participava das conversas, se afastava das rodas e evitava ao máximo qualquer interação. Algumas esposas comentaram sobre isso, mas Leonardo apenas desdenhou, dizendo que era coisa de mulher. O ciclo se repetia. Ele falava, ela silenciava. Mas dentro dela, as coisas estavam longe de estar calmas. Uma tempestade se formava, silenciosa e implacável. A transição foi quase imperceptível para Leonardo, mas para Mariana, cada dia era uma conquista. Pequenas economias, planos silenciosos e decisões firmes foram sendo construídos enquanto ele se vangloriava de sua vida perfeita. A ausência de empatia dele era combustível para as mudanças que ela começava a planejar. Mas Leonardo, preso em sua própria arrogância, continuava cego para o que se desenrolava bem diante de seus olhos. O aniversário do filho mais novo chegou, e Mariana organizou tudo com o carinho de sempre. Ela decorou a casa, preparou os doces e arrumou cada detalhe para que aquele dia fosse especial. Leonardo, como de costume, apareceu pouco antes da festa começar, elogiou rapidamente a decoração e logo se colocou no centro das atenções. Entre conversas e piadas, falava sobre o trabalho e seus planos para o futuro,
Enquanto Mariana se ocupava em servir os convidados e cuidar das crianças, durante a festa, Leonardo fez questão de reafirmar seu papel de grande provedor. Contou aos amigos sobre seus projetos e sobre como era difícil sustentar uma família sozinho. Mariana passava por ele em silêncio, segurando bandejas de salgados e recolhendo os copos vazios, praticamente invisível aos olhos de todos. Para Leonardo, aquele era mais um momento para mostrar aos amigos o quanto era forte e dedicado. Para Mariana, era mais um dia em que suas contribuições eram simplesmente ignoradas. Os convidados notaram a ausência de brilho no olhar de Mariana. Alguns sussurraram entre si, comentando como ela parecia cansada e distante. Leonardo, alheio aos comentários, continuava com seu discurso habitual, descrevendo suas conquistas e desmerecendo, ainda que em tom de brincadeira, o trabalho da esposa. Mariana ouviu calada, como sempre fazia, mas por dentro algo se partia a cada palavra dita. Ela apenas baixava a cabeça e seguia servindo os convidados, enquanto Leonardo gargalhava com os amigos. Quando a festa terminou, Mariana ficou para arrumar a bagunça como de costume. Leonardo se despediu dos amigos, agradeceu a presença de todos e subiu para tomar um banho sem sequer olhar para o estado em que a casa havia ficado. Mariana, em silêncio, recolheu os pratos sujos, guardou o que sobrou dos doces e limpou o chão pegajoso. Os pequenos detalhes, as pequenas faltas de consideração, estavam cada vez mais evidentes para ela. Naquela noite, enquanto Leonardo dormia profundamente, Mariana ficou acordada, olhando para o teto. Os planos em sua cabeça começavam a ganhar mais forma. Ela já não se sentia presa, já não acreditava que aquilo era o que merecia para o resto da vida. A festa de aniversário havia sido um estopim silencioso, um ponto de ruptura em que Mariana decidiu que sua vida precisava mudar. Leonardo, adormecido e alheio ao turbilhão interno dela, não fazia ideia do que estava por vir. Na manhã seguinte à festa de aniversário, Mariana acordou antes do amanhecer, como de costume. Preparou o café, organizou as mochilas das crianças e deixou tudo pronto para o dia. Mas, dessa vez, algo estava diferente. Enquanto Leonardo se arrastava para fora da cama, reclamando do cansaço, Mariana permaneceu em silêncio, observando cada movimento dele. Seus olhos já não carregavam a mesma submissão de antes. Havia uma determinação silenciosa que, embora imperceptível para Leonardo, era clara para ela mesma. Leonardo saiu de casa como sempre, apressado e sem olhar para trás. Mariana, no entanto, tomou um café tranquila, como se estivesse saboreando cada gole. Ao invés de iniciar suas tarefas domésticas, imediatamente ela se sentou à mesa da cozinha e pegou um caderno onde vinha anotando seus planos. Ao longo dos últimos meses, cada pequena economia, cada estratégia silenciosa, estava ali registrada. Mariana sabia que ainda precisava de tempo, mas a decisão já estava tomada. Nos dias que se seguiram, Leonardo não percebeu qualquer mudança significativa no comportamento da esposa. Para ele, tudo seguia exatamente igual. Mariana cuidava da casa, das crianças e ele continuava com sua rotina. No entanto, Mariana havia deixado de tentar discutir, de buscar diálogo. Sua mente estava focada em algo muito maior. As pequenas economias guardadas em envelopes escondidos foram crescendo e sua determinação aumentava a cada dia. Mariana começou a se organizar de forma meticulosa. Enquanto Leonardo saía para os churrascos e encontros com os amigos, ela pesquisava oportunidades de trabalho, buscava contatos antigos e montava estratégias. Para ele, ela era apenas um peso morto. Mas Mariana sabia que carregava um potencial que ele nunca enxergou. O silêncio dela era o escudo perfeito para que ele não desconfiasse de nada. E assim, os dias iam se passando, enquanto seus planos se solidificavam. No final de cada dia, Leonardo voltava para casa e encontrava tudo aparentemente no lugar. Mariana mantinha a rotina, sem demonstrar qualquer alteração. Ele, arrogante e seguro de si,
Continuava com os mesmos discursos, acreditando que ela jamais teria coragem de mudar aquela realidade. Mas dentro de Mariana, a força crescia, alimentada por cada palavra de desprezo que ele soltava. Ela sabia que o momento certo estava se aproximando e quando chegasse, não haveria mais volta. A grande discussão aconteceu em uma noite de sexta-feira, depois de mais um daqueles churrascos com os amigos. Leonardo chegou em casa mais tarde do que o habitual, com um cheiro forte de álcool e a voz carregada de arrogância. Mariana estava na sala organizando alguns papéis, quando ele entrou reclamando da bagunça, sem ao menos perceber que ela estava trabalhando em algo importante. A expressão dela, no entanto, não era de submissão, era de firmeza. Leonardo começou seu discurso de sempre, dizendo como era difícil sustentar a casa e como Mariana não fazia nada de útil. Mas dessa vez, ela não ficou em silêncio. Mariana se levantou, olhou nos olhos dele e, de forma direta, disse tudo o que estava guardado há anos. As palavras fluíram, como se estivessem presas por muito tempo, e Leonardo ficou estático, sem acreditar no que ouvia. Pela primeira vez, ela não engoliu as ofensas calada. A discussão aumentou de tom rapidamente. Leonardo, desacostumado a ser confrontado, tentou impor sua voz, mas Mariana estava decidida. Cada frase dela era um golpe nas convicções dele, que se via cada vez mais encurralado. Mariana expôs o descaso, as humilhações públicas e a falta de empatia que ele demonstrava há anos. A cada palavra, Leonardo sentia o controle escorregar por entre os dedos, sem conseguir reagir como estava acostumado. Quando Mariana terminou de falar, o silêncio tomou conta da sala. Leonardo, ainda em choque, tentou minimizar o que aconteceu, dizendo que ela estava exagerando, que mulher sempre faz drama. Mas dessa vez, as palavras dele não surtiram efeito. Mariana permaneceu firme, encarando-o com a mesma determinação que vinha cultivando em silêncio. Ela sabia que não precisava mais implorar por compreensão. As decisões já estavam tomadas. Leonardo, sem saber o que dizer, subiu para o quarto, batendo a porta com força. Mariana ficou na sala em silêncio, olhando para os papéis que estavam sobre a mesa. Seus planos, seus sonhos e suas estratégias estavam todos ali, organizados e prontos para serem colocados em prática. Ela sabia que aquela discussão era um ponto de ruptura. Leonardo ainda não entendia, mas o que havia sido dito naquela noite mudaria tudo para sempre. Após aquela grande discussão, o silêncio tomou conta da casa. Leonardo tentava agir como se nada tivesse acontecido, ignorando o desconforto evidente que pairava no ar. Mariana, por outro lado, mergulhou em um silêncio profundo, quase ensurdecedor. Não havia mais tentativas de diálogo, nem pedidos de compreensão. Leonardo se sentia aliviado, achando que aquele drama havia passado. Mas ele não. Sabia que o silêncio de Mariana não era sinal de paz, mas de preparação. Os dias que se seguiram foram marcados pela distância. Mariana se limitava a fazer o básico sem interações desnecessárias. Leonardo achou aquilo conveniente, acreditando que ela finalmente tinha entendido seu lugar. Ele saía para o trabalho, voltava tarde e continuava suas rotinas sem interrupções. Mariana, por sua vez, organizava cada detalhe de seu plano. Aquele silêncio não era conformidade, mas o prenúncio de algo muito maior. Leonardo, alheio ao que se passava, continuava sua vida social como de costume. Os churrascos aos finais de semana se mantinham, e ele repetia as mesmas piadas sobre Mariana para os amigos. Ela, entretanto, já não participava. Ficava em casa, cuidando das crianças e mantendo seu plano em segredo. Leonardo não percebeu a ausência dela nos eventos sociais, nem o fato de que ela estava cada vez mais distante. Para ele tudo estava em perfeita ordem. Mariana usava aquele tempo sozinha para preparar sua nova vida.
Guardava cada centavo que podia, organizava documentos e planejava cada passo. O silêncio era seu maior aliado, e a indiferença de Leonardo apenas facilitava seu avanço. Para ele, Mariana continuava sendo o peso morto de sempre, alguém que jamais teria coragem de seguir um caminho diferente. Mas ela sabia que estava cada vez mais perto de dar o passo definitivo. O silêncio ecoava pelos cômodos da casa, e Leonardo seguia sem notar. Para ele, a ausência de discussões era sinônimo de paz. Mariana, no entanto, enxergava aquilo como a preparação para algo maior. Cada detalhe estava sendo minuciosamente organizado, e quando o momento chegasse, ela partiria sem olhar para trás. Leonardo, e sua arrogância habitual, não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Naquela manhã, tudo parecia igual. Leonardo acordou apressado, tomou um banho rápido e saiu de casa sem sequer notar a ausência do café na mesa. Mariana já não estava na cozinha, mas ele sequer se importou. Para ele, aquilo era apenas um pequeno deslize. Seguiu para o trabalho como sempre fazia, sem saber que aquele seria o último dia em que enralha o último dia em casa da mesma forma. Mariana havia decidido que era o momento de partir. Mariana organizou tudo de maneira silenciosa e precisa. Enquanto Leonardo se ocupava de suas rotinas, ela arrumou suas coisas, separou documentos importantes e deixou um bilhete sobre a mesa. As crianças, já preparadas para a mudança, não fizeram barulho. Mariana havia explicado que estavam indo para um lugar melhor, onde a paz reinaria e o respeito seria a base de tudo. Ela estava determinada, segura de sua decisão. Quando Leonardo voltou para casa naquela noite, estranhou o silêncio absoluto. As luzes estavam apagadas e a porta trancada. Ao entrar, não encontrou ninguém. Chamou por Mariana pelos filhos, mas a resposta não veio. Foi então que notou o bilhete sobre a mesa. As mãos dele tremiam enquanto lia cada palavra escrita com a caligrafia delicada de Mariana. Ela havia partido, levando as crianças e deixando para trás apenas as memórias de um relacionamento desgastado. Leonardo ainda andou pela casa, abrindo portas e vasculhando cômodos, como se esperasse encontrá-la em algum lugar. Mas o vazio era absoluto. Aquele silêncio que ele tanto apreciava agora se tornava insuportável. Não havia risos das crianças, nem o barulho dos passos de Mariana pela casa. Ele, que sempre reclamou de peso morto, agora sentia o verdadeiro peso da ausência dela. O que antes era comodidade agora se transformava em um vazio sufocante. Sentado no sofá, com o bilhete ainda nas mãos, Leonardo encarou o silêncio pela primeira vez com outros olhos. Ele percebeu, tarde demais, que Mariana era o alicerce de tudo. Aquilo que ele chamava de peso morto era, na verdade, a base que sustentava cada detalhe de sua vida. O vazio ecoava em cada canto da casa, deixando claro que nada voltaria a ser como antes. Leonardo finalmente começava a entender o verdadeiro significado da ausência. Nos dias que se seguiram, Leonardo enfrentou pela primeira vez o verdadeiro significado de uma casa vazia. As manhãs eram silenciosas, sem o aroma do café fresco, sem o som das crianças correndo pelos corredores. O quarto das crianças estava arrumado de maneira impecável, como se ninguém tivesse vivido ali. As roupas, os brinquedos, tudo havia desaparecido junto com Mariana. Leonardo caminhava pelos cômodos sentindo o peso de cada passo como se o vazio se multiplicasse em cada canto. A rotina que antes ele julgava simples, agora se tornava um desafio gigantesco. A pilha de roupas se acumulava, os pratos sujos ficavam esquecidos na pia e o lixo antes recolhido com precisão por Mariana se espalhava pelos cômodos. Leonardo, que sempre se vangloriou de ser o provedor da casa, agora não conseguia sequer organizar o próprio café da manhã.
As pequenas tarefas que ele subestimava se revelaram montanhas intransponíveis sem a presença dela. Nos primeiros dias, ele ainda acreditou que ela voltaria. Chegava em casa, olhava para a porta esperando ouvir os passos de Mariana e o riso das crianças. Mas o silêncio era constante e cruel. Os amigos, antes tão presentes nos churrascos, agora se limitavam a poucas ligações esporádicas. Leonardo se sentia isolado, encarando o reflexo de sua arrogância em cada cômodo vazio. A ficha começava a cair lentamente, e o peso da ausência dela era mais sufocante do que ele jamais poderia imaginar. Para tentar escapar do vazio, Leonardo começou a se afundar em trabalho. Passava mais horas no escritório, evitava voltar para casa cedo, e quando chegava se jogava no sofá em silêncio. A televisão ligada apenas preenchia o ambiente, mas não a solidão. Mariana havia levado consigo não apenas os filhos, mas também a ordem, a paz e o calor que ele nunca valorizou. O homem que antes se gabava de sua vida perfeita agora encarava um vazio impossível de preencher. As semanas se arrastavam, e Leonardo percebia que os pequenos detalhes que Mariana cuidava faziam falta. A comida no armário, as roupas limpas, o cuidado com a casa, tudo parecia desmoronar sem a presença dela. Ele, que sempre a chamou de peso morto, agora sentia o verdadeiro peso de uma casa sem vida. Leonardo, pela primeira vez, entendeu que a presença silenciosa de Mariana era o que mantinha tudo funcionando. E agora, tudo estava em pedaços. O impacto real da ausência de Mariana se tornou ainda mais evidente quando Leonardo precisou lidar com questões básicas. As contas começaram a acumular, os compromissos escolares das crianças foram esquecidos e até mesmo a organização simples da casa se tornou um fardo impossível de carregar. Ele nunca se preocupou em entender como as coisas funcionavam, sempre acreditou que aquilo era a obrigação de Mariana. Agora, ele se via perdido em meio a um caos que ele próprio ignorava existir. Os amigos que antes riam das piadas de Leonardo sobre Mariana começaram a se afastar. Nos churrascos e encontros, a ausência dela era notada e os olhares de reprovação surgiam aos poucos. Alguns questionavam discretamente o que havia acontecido, mas Leonardo apenas desviava o assunto, envergonhado. Sem Mariana para organizar sua vida, ele começou a faltar a compromissos importantes, esquecendo datas e falhando em responsabilidades básicas. O controle que ele dizia ter na realidade nunca existiu. Leonardo tentou contratar alguém para organizar a casa, mas não era a mesma coisa. A comida não tinha o mesmo sabor, as roupas não estavam dobradas da maneira certa, e o cuidado com os detalhes simplesmente não existia. Ele começou a perceber que Mariana não apenas fazia o básico, como ele costumava dizer, mas colocava a vida em cada canto da casa. O peso morto que ele tanto desdenhou era, na verdade, a alma daquele lar. Sem ela, tudo parecia vazio e sem sentido. A rotina de trabalho, antes seu refúgio, agora se tornava um fardo. Leonardo chegava atrasado, cansado e com a mente desorganizada. Os colegas de trabalho começaram a perceber as mudanças, comentando sobre seu comportamento disperso e seu descuido com prazos. Ele, que sempre se orgulhou de ser um homem centrado e dedicado, agora se via afundado em uma maré de responsabilidades que nunca imaginou carregar sozinho. O impacto da ausência de Mariana não era apenas emocional, mas também prático. Nos momentos de silêncio, Leonardo se pegava encarando o vazio da casa, tentando entender como tudo chegou àquele ponto. Cada canto vazio, cada cômodo desarrumado, era um lembrete cruel de suas escolhas. Ele que, por tanto tempo, reclamou do peso morto, agora enfrentava o verdadeiro peso de sua solidão. Leonardo finalmente começava a compreender que Mariana era muito mais do que ele imaginava. Ela era a estrutura que mantinha tudo de pé, e agora, sem ela, tudo parecia desmoronar.
Desesperado pelo vazio que se instalou em sua vida, Leonardo começou a tentar contato com Mariana. As ligações, inicialmente esparsas, se tornaram insistentes. Ele mandava mensagens, deixava recados de voz e até mesmo apareceu na casa de amigos dela para tentar notícias. Mariana, porém, permaneceu em silêncio absoluto. Leonardo não entendia como ela conseguia ignorá-lo tão completamente. Ele, que sempre a considerou tão submissa e dependente, agora era quem suplicava por uma resposta. As semanas se passaram e a ausência de retorno começou a incomodá-lo de forma profunda. Leonardo começou a perceber que o controle que ele acreditava ter nunca existiu. Mariana estava determinada a seguir em frente e não deixar que ele interferisse em sua nova vida. Em um último ato de desespero, ele procurou familiares dela, tentando descobrir onde ela estava. Mas as respostas eram sempre vagas, e os olhares de reprovação aumentavam. Todos pareciam saber, menos ele. A solidão de Leonardo se intensificava a cada dia. Os amigos que antes riam de suas piadas, agora evitavam comentar sobre Mariana. As reuniões de churrasco foram diminuindo até cessarem por completo. Sem Mariana para organizar as coisas, sem os amigos para alimentar seu ego, ele se viu isolado. O peso de suas próprias escolhas se tornava evidente. Leonardo se deparava com as consequências de anos de descaso e arrogância, e não havia mais ninguém para culpar. Determinando não desistir, Leonardo buscou pelas redes sociais, vasculhou perfis, procurou por fotos, tentou encontrar qualquer pista. Mas era como se Mariana tivesse desaparecido do mapa. A sensação de impotência o consumia, e ele percebeu que não sabia absolutamente nada sobre a vida dela. Não sabia dos seus sonhos, dos seus desejos, do que ela gostava de fazer. Tudo o que ele enxergava era a sombra do que ele acreditava que ela fosse. Agora ele desejava conhecer aquilo que ignorou por tanto tempo. A frustração tomava conta de seus dias. Leonardo se via cada vez mais preso em um labirinto de arrependimento. Ele não entendia como ela conseguira se desligar de tudo com tanta facilidade. Para ele, Mariana sempre foi dependente. Alguém que precisava dele para existir. Mas agora, diante do silêncio absoluto, ele começou a entender que talvez ela tivesse sido muito mais forte do que ele imaginava. E isso o devastava. Foi em uma tarde chuvosa, enquanto vasculhava documentos antigos em busca de alguma pista, que Leonardo encontrou algo inesperado. Em meio a papéis esquecidos em uma gaveta, havia um cartão de visita de uma loja recém-inaugurada em um bairro próximo. O nome da proprietária? Mariana Ferreira. Leonardo leu o nome repetidas vezes, tentando entender se aquilo era real. Ela havia recomeçado, e ele não fazia ideia de como ou quando isso aconteceu. Atordoado pela descoberta, ele buscou o endereço online e confirmou que a loja realmente existia. Era uma pequena boutique de roupas artesanais e as fotos do lugar mostravam um ambiente acolhedor, bem decorado e cheio de vida. Leonardo ficou em choque. Mariana, aquela que ele julgava ser um peso morto, havia conseguido construir algo completamente novo e independente. Ele se questionou como isso era possível, já que sempre acreditou que ela dependia dele para tudo. A curiosidade o consumiu por dias, até que ele decidiu ir até o local. Quando estacionou em frente à loja, ficou alguns minutos dentro do carro, tentando criar coragem para entrar. A fachada era bem cuidada, com plantas nas janelas e um letreiro elegante. Ao observar pelo vidro, Leonardo viu Mariana atrás do balcão, conversando com clientes e sorrindo. Ela parecia radiante, diferente de tudo o que ele lembrava. O choque foi imediato. Leonardo sentiu um misto de arrependimento e admiração. Ali, diante de seus olhos, estava uma mulher que ele subestimou por anos, vivendo uma vida que ele jamais imaginou que ela pudesse ter.
Mariana estava cercada de pessoas, feliz e realizada. Não parecia sentir falta dele, tampouco da rotina que ele impôs por tanto tempo. Leonardo, parado na calçada, percebeu que a vida seguiu para ela, enquanto ele ficou estagnado, preso aos ecos de suas próprias escolhas. Sem coragem de entrar, Leonardo voltou para o carro e permaneceu ali por alguns minutos, encarando o volante em silêncio. Pela primeira vez ele entendeu que Mariana não era um peso morto. Ela era força, determinação e resiliência. E ele, em toda a sua arrogância, não enxergou nada disso enquanto ainda tinha chance. A descoberta da nova vida dela foi como um golpe definitivo. E ele finalmente entendeu que não havia mais volta. Depois de descobrir a nova vida de Mariana, Leonardo passou dias em um estado de reflexão profunda. Cada lembrança dos momentos em que a diminuiu, cada piada contada nos churrascos, cada reclamação sobre seu suposto peso morto ecoava em sua mente como golpes secos. Ele se deu conta de que, enquanto se vangloriava de ser o grande provedor, Mariana estava guardando forças para recomeçar. Aquela que ele julgava frágil, na verdade, era muito mais forte do que ele jamais imaginou. As noites se tornaram longas e silenciosas. Leonardo ficava horas acordado, encarando o teto, pensando em cada palavra que havia dito para ela ao longo dos anos. As lembranças vinham em ondas carregadas de arrependimento. Ele se lembrou de quando ela tentava conversar sobre os sonhos dela, sobre o desejo de fazer algo a mais, e ele, com desdém, a desencorajava, dizendo que aquilo era besteira. Agora, ele entendia que ela nunca desistiu, apenas se calou para crescer em silêncio. Os amigos, que antes riam de suas piadas sobre Mariana, agora mantinham distância. As rodas de conversa diminuíram, e Leonardo se viu cada vez mais isolado. Ele tentava chamar alguém para conversar, mas as desculpas eram sempre as mesmas: compromissos, falta de tempo, problemas pessoais. A verdade era clara: sem Mariana, ele era apenas um eco vazio de suas próprias ilusões. A solidão que ele tanto menosprezou agora era a única companhia que restava. A cada dia que passava, a saudade aumentava. Não era apenas da presença dela, mas do que ela representava. Leonardo percebeu que Mariana era a estabilidade, a paz e a ordem que ele nunca valorizou. Ou que antes ele via como fardo, agora se mostrava como o alicerce. Ele tentou se distrair, ocupar a mente com trabalho e compromissos, mas nada preenchia o vazio que ela deixou. Mariana seguia em frente, enquanto ele permanecia preso em um ciclo de arrependimento e solidão. Leonardo finalmente compreendeu que as palavras têm peso. As frases que ele soltava sem pensar, os comentários depreciativos e os gestos de desprezo foram corroendo tudo aos poucos. Mariana não saiu da noite para o dia. Ela foi embora muito antes de partir fisicamente. E agora Leonardo sentia o peso esmagador de cada erro, de cada escolha egoísta. A reflexão era amarga e inevitável, e ele sabia que, por mais que tentasse, não havia como voltar no tempo. Meses após a descoberta da loja, Leonardo teve um reencontro inesperado com Mariana. Era um final de tarde comum, e ele havia saído mais cedo do trabalho para resolver algumas pendências. Enquanto caminhava pela calçada movimentada do centro da cidade, ele a viu do outro lado da rua. Mariana estava acompanhada de algumas amigas, rindo e conversando de forma leve e completamente diferente da mulher que ele se recordava. A imagem, a princípio, o paralisou. Leonardo permaneceu parado, observando-a de longe. Mariana estava bem vestida, os cabelos soltos e um sorriso que ele não via há anos estampado no rosto. Ela parecia tranquila, segura de si, como se aquele peso que ele sempre atribuiu a ela nunca tivesse existido. As amigas a cercavam com atenção e ela conversava de maneira descontraída, sem pressa, sem medo. Leonardo sentiu um aperto no peito.
Aquela era a Mariana que ele nunca permitiu que florescesse. Ele hesitou por alguns minutos, mas decidiu atravessar a rua. Seu coração batia rápido e a sensação de insegurança crescia a cada passo. Quando se aproximou, Mariana notou sua presença e seu sorriso se desfez, substituído por uma expressão neutra. As amigas dela, percebendo o clima, se afastaram discretamente, deixando os dois sozinhos. Leonardo tentou forçar um sorriso, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Mariana apenas o encarou, aguardando. Leonardo balbuciou um cumprimento, tentando puxar algum assunto banal. Perguntou sobre as crianças, sobre a loja, mas Mariana respondeu de forma curta e educada, sem demonstrar qualquer abertura para estender a conversa. Ela não parecia ressentida, apenas indiferente. Para Leonardo, aquele distanciamento era pior do que qualquer discussão que pudessem ter tido. Ela estava ali, mas já não era mais dele. O laço que existia entre os dois havia se rompido definitivamente. Depois de alguns minutos de conversa superficial, Mariana olhou para o relógio e disse que precisava ir. Despediu-se educadamente, desejou que ele ficasse bem e se afastou, sem olhar para trás. Leonardo permaneceu parado, observando-a caminhar com a mesma leveza com que havia chegado. A imagem dela se distanciando ficou gravada em sua mente. Era o fim e ele sabia disso. Mariana seguia em frente enquanto ele permanecia preso em seus próprios erros. Depois do reencontro inesperado, a dor da ausência de Mariana se intensificou em Leonardo de forma quase insuportável. Os dias que antes eram preenchidos por compromissos e reuniões, agora pareciam intermináveis. Cada canto da casa parecia carregar o peso da presença dela, como um fantasma silencioso que assombrava suas memórias. Leonardo se pegava andando pelos cômodos vazios, buscando traços dela que ainda permaneciam, uma foto esquecida, um perfume que insistia em permanecer no ar. A rotina que antes parecia confortável e previsível agora era um tormento diário. Leonardo tentava se distrair com o trabalho, mas os pensamentos voltavam para Mariana constantemente. A imagem dela, tão feliz e realizada, o atormentava. Ele se lembrava das vezes em que a menosprezou, das piadas que fazia sobre ela ser um peso morto. Agora, aquele peso que ele desprezava se transformava em saudade sufocante. Mariana havia se libertado e ele se via preso em suas próprias correntes. Os amigos que antes compartilhavam das piadas sobre Mariana também se afastaram. Sem os churrascos e as rodas de conversa, Leonardo ficou só. Ele tentou marcar encontros, voltar às antigas rotinas, mas as desculpas eram sempre as mesmas. A ausência de Mariana havia criado um abismo entre ele e os outros. Pela primeira vez ele percebeu que muitas das amizades que julgava sólidas eram sustentadas pela presença dela, pela maneira com que ela organizava e acolhia todos em sua casa. Aos poucos, Leonardo foi se dando conta de que Mariana não apenas cuidava da casa e dos filhos, ela era o elo que unia tudo. As pequenas tarefas que ele considerava insignificantes agora se acumulavam, e ele se via perdido em meio ao caos. A ausência dela não era apenas física, mas emocional. Era um vazio que ecoava por cada parede, que silenciava os dias e tornava as noites intermináveis. Mariana havia partido, mas deixado para trás o peso daquilo que ele ignorou por tanto tempo. Sentado no sofá, com a casa mergulhada em silêncio, Leonardo encarava o vazio e refletia sobre tudo o que aconteceu. O arrependimento era um visitante constante que ocupava o espaço ao seu lado. Ele entendeu, finalmente, que as palavras ditas em tom de deboche carregavam um peso real, um peso que agora esmagava seus dias. Mariana não era um peso morto. Ela era a força silenciosa que mantinha tudo em equilíbrio. E ele, cego por seu ego, só percebeu isso quando já era tarde demais.
A ausência de Mariana não afetou apenas a vida de Leonardo, mas também suas relações sociais. Os amigos que antes frequentavam sua casa nos churrascos semanais começaram a se afastar aos poucos. Sem a presença dela para organizar os encontros, a animação se desfez. Mariana era quem cuidava dos detalhes, preparava os pratos, recebia as visitas com um sorriso. Agora, sem ela, o ambiente parecia frio e sem vida. Leonardo percebeu isso quando tentou reunir os antigos colegas e recebeu recusas em sequência. No começo, ele não entendeu. Ligava para um, mandava mensagem para outro, mas as respostas eram sempre evasivas. Uns diziam estar ocupados, outros simplesmente ignoravam. Leonardo tentou insistir, marcar novos encontros, mas o interesse havia desaparecido. Os churrascos que antes eram regados a risos e conversas agora eram apenas lembranças distantes. Ele se deu conta amargamente de que Mariana era a razão pela qual todos se sentiam tão à vontade em sua casa. Com o passar das semanas, Leonardo se isolou ainda mais. Os finais de semana, antes preenchidos por visitas e conversas animadas, agora eram passados em silêncio absoluto. Ele chegava a ligar a televisão apenas para ouvir alguma voz, algum som que preenchesse o vazio. Mas nada substituía a energia que Mariana trazia para os encontros. Ele começou a lembrar das vezes em que ela preparava tudo, com cuidado, recebia os convidados com carinho e organizava cada detalhe. Agora, isso fazia falta. A solidão pesava, e Leonardo se deu conta de que, sem Mariana, seus amigos também se foram. A casa que antes era cheia de vida se tornara um retrato de abandono. Ele começou a entender que a presença dela era o alicerce de tudo, das amizades, dos encontros e até mesmo do ambiente acolhedor que ele julgava ser mérito seu. Mariana era o coração pulsante que dava vida aos momentos que ele tanto valorizava. Sem ela, tudo parecia sem cor, sem brilho, sem sentido. Leonardo passou a evitar até mesmo sair de casa. A vergonha o consumia, e os olhares de reprovação que antes ele ignorava agora pesavam mais do que ele podia suportar. As pessoas que antes riam de suas piadas sobre Mariana agora o olhavam com compaixão ou indiferença. Ele estava só, preso em suas escolhas e cercado por lembranças que não podia mais apagar. A vida que ele conhecia havia desmoronado, e ele finalmente entendia o verdadeiro significado da perda. A solidão se tornou a única companhia constante de Leonardo. As manhãs, antes barulhentas com o som das crianças e a movimentação de Mariana, agora eram marcadas por um silêncio esmagador. Ele se levantava sem pressa, esquentava um café frio e comia qualquer coisa, tentando preencher o vazio que ela deixou. Os cômodos da casa estavam desorganizados. A poeira se acumulava nos móveis e as roupas se empilhavam sem ninguém para dobrá-las. Leonardo finalmente entendia a dimensão de tudo que Mariana fazia sem reconhecimento. Os dias se arrastavam e ele começou a se dar conta de como dependia dela para cada detalhe. Desde a organização da casa até as contas pagas em dia, tudo parecia um fardo impossível de carregar sozinho. Leonardo tentou colocar as coisas em ordem, mas nada ficava como antes. As pequenas tarefas que ele julgava insignificantes agora se tornavam grandes desafios. Mariana não apenas organizava a casa, mas também mantinha a vida dele funcionando sem que ele percebesse. As lembranças surgiam constantemente como ecos de um passado que ele não valorizou. Leonardo se pegava pensando nos momentos em que Mariana sorria ao preparar o café, nas noites em que ela cuidava das crianças para que ele pudesse descansar. O que antes parecia apenas obrigação dela, agora era visto como um ato de amor silencioso. Ele finalmente entendia que o que chamava de peso morto era, na realidade, a base que sustentava tudo o que ele tinha. Nos momentos de maior solidão, Leonardo tentava se distrair com o trabalho, mas até isso se tornara mais difícil.
A produtividade caiu, os erros se multiplicaram e os comentários no escritório começaram a surgir. Ele já não era o homem confiante de antes, aquele que ria alto e fazia piadas sobre a esposa. Agora, ele era apenas uma sombra do que costumava ser. A ausência de Mariana não apenas transformou a casa, mas também corroeu lentamente a essência dele. As noites eram ainda piores. Leonardo deitava-se sozinho, encarando o teto e lembrando de cada palavra dita em tom de desprezo. Ele se perguntava como seria se tivesse valorizado Mariana, se tivesse ouvido seus desabafos e reconhecido seus esforços. Mas agora era tarde demais. O vazio ao seu lado era um lembrete constante de que as escolhas têm consequências. E ele estava vivendo, dia após dia, o peso de cada uma delas. Com o passar do tempo, a vida de Leonardo se desestruturou por completo. As contas começaram a acumular, os prazos eram esquecidos e a casa se tornava um caos cada vez maior. Em um gesto de desespero, ele decidiu procurar ajuda. Ligou para alguns amigos, mas poucos atenderam. Aqueles que responderam demonstraram surpresa com a situação. Para eles, Leonardo sempre se mostrou seguro, um homem que não precisava de ninguém. Agora ele se via sozinho, sem apoio e sem direção. Sem alternativas, Leonardo decidiu engolir o orgulho e tentar um último contato com Mariana. A decisão não foi fácil, mas a realidade de sua vida desmoronando o empurrou para isso. Ele ligou diversas vezes, deixou mensagens de voz e enviou mensagens de texto, mas nenhuma resposta veio. Leonardo passou dias aguardando um retorno, qualquer sinal dela. Mas o silêncio era ensurdecedor. Mariana havia se distanciado por completo, e ele não fazia ideia de como alcançá-la. A angústia aumentou, e Leonardo finalmente tomou coragem para ir até a loja dela. Quando chegou, encontrou o ambiente movimentado, cheio de clientes e funcionários. Ele esperou do lado de fora, observando de longe. Em certo momento, Mariana apareceu para atender algumas pessoas, sorridente e tranquila. Leonardo se aproximou, mas antes que pudesse falar, ela o encarou com serenidade. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma firmeza inabalável. Leonardo tentou falar, pediu alguns minutos de conversa, mas Mariana foi direta. Disse que não havia mais o que discutir, que tudo o que precisava ser dito já havia sido falado. Ele insistiu, tentou argumentar sobre os filhos, sobre a casa, mas ela permaneceu firme. Mariana explicou que cuidaria das crianças e que ele poderia visitá-las, mas não havia volta para os dois. Leonardo sentiu o peso das palavras dela como um golpe e, pela primeira vez, entendeu que aquilo era definitivo. Com o coração pesado, Leonardo deixou a loja em silêncio. A sensação de derrota era devastadora. Mariana não apenas havia seguido em frente, mas construído algo sólido e verdadeiro, sem depender dele para nada. Ele percebeu que o pedido de ajuda que fez era tarde demais. Mariana agora era a dona do próprio caminho, e ele apenas um espectador da vida que ela construiu sem olhar para trás. Após o encontro definitivo com Mariana, Leonardo mergulhou em uma espiral de reflexão dolorosa. Cada detalhe da conversa ecoava em sua mente, revelando o quanto ele havia negligenciado a força e a capacidade dela. Mariana não apenas seguiu em frente, mas floresceu de uma forma que ele jamais imaginou. A mulher que ele chamava de peso morto agora era dona de um negócio próspero, independente e cheia de vida. Leonardo se deu conta de que, por anos, ele cegou-se para o verdadeiro valor dela. As semanas seguintes foram marcadas por um silêncio profundo dentro da casa. Leonardo se movia pelos cômodos como um fantasma, encarando as paredes que um dia ouviram suas piadas e desdéns. A ausência de Mariana era um peso esmagador, uma ferida que não cicatrizava.
Ele tentava se distrair com o trabalho, mas a produtividade havia desmoronado. Os amigos antes tão presentes agora se limitavam a encontros rápidos e superficiais. Sem Mariana, até as conversas pareciam perder o sentido. Certo dia, ao organizar alguns papéis antigos, Leonardo encontrou fotos de família. Nas imagens, Mariana sorria ao lado das crianças, os olhos brilhando com uma felicidade que ele não via há tempos. Ele se deu conta de que aquele brilho começou a apagar muito antes dela partir. A indiferença dele foi sufocando aquele sorriso aos poucos, até que ela decidiu recomeçar sem ele. O arrependimento o consumia. E Leonardo finalmente compreendia o quanto suas atitudes moldaram aquele destino. Ele relembrou as vezes em que a menosprezou em público, as piadas nos churrascos e os olhares de desdém quando ela tentava expor seus sentimentos. Tudo isso agora parecia pesado demais para suportar. Leonardo entendeu, tarde demais, que Mariana nunca foi um peso morto. Ela era o alicerce, a estrutura que sustentava tudo, enquanto ele se vangloriava de um papel que nunca exerceu de verdade. Mariana se ergueu das próprias cinzas, enquanto ele se afundava em sua própria arrogância. A vida seguiu em direções opostas para os dois. Mariana expandiu seu negócio, conquistando cada vez mais clientes e reconhecimento. Ela se tornara um exemplo de superação e força, provando para si mesma que era capaz de muito mais do que lhe diziam. Suas amigas a admiravam, e seus filhos cresceram cercados por um ambiente de paz e carinho. Mariana construiu um novo lar, cheio de amor e prosperidade, sem carregar o fardo de quem não a valorizava. Leonardo, por sua vez, se afundou em solidão. A casa que antes era repleta de vozes e risos agora ecoava o silêncio de suas escolhas. Ele tentava seguir em frente, mas o arrependimento era um fantasma, constante. Os amigos desapareceram. Os convites para reuniões diminuíram, e o vazio se instalou de vez. O homem que se julgava autossuficiente se viu encarando o reflexo de suas próprias falhas, sem ninguém para dividir o peso de seus erros. Em um último esforço de se redimir, Leonardo procurou Mariana mais uma vez. Tentou iniciar uma conversa. Sugeriu recomeçar, mas ela foi firme. Disse que seu tempo de submissão havia terminado, que agora ela caminhava por suas próprias pernas. Leonardo entendeu que não havia mais espaço para ele na nova vida dela. A mulher que ele um dia desprezou agora era forte, decidida e completamente distante de quem ele imaginava controlar. Mariana seguiu seu caminho iluminada pela força que sempre teve, mas que ele nunca enxergou. Leonardo ficou para trás, preso em suas memórias e no eco de suas escolhas. O peso que ele tanto reclamou, agora era o que ele mais sentia. O peso da ausência, o peso do arrependimento e o peso de saber que, por sua própria arrogância, perdeu a mulher que sustentava seu mundo.